O nosso início, gente, é numa outra revolução. Em 1930, o Brasil viveu uma revolução armada, onde Getúlio Vargas, com o apoio do Exército, vai depor o presidente Washington Luiz, que até então nos governava, né? E Vargas, que havia perdido a eleição pouco tempo antes, vai impedir a posse do vencedor Júlio Prestes. A eleição no Brasil naquela época se dava meses antes da posse. E nesse interim, Getúlio Vargas, apoiado pelas Forças Armadas, né, onde ele tinha um ótimo trato, ele vai, a partir de uma desculpa até certo ponto esfarrapada, a morte, o assassinato do seu vice João Pessoa, utilizar como argumento isso para exaltar as Forças Armadas e, logicamente, as denúncias que eram feitas sobre o sistema eleitoral corrupto, para em outubro de 1930 depor o presidente Washington Luiz e evitar a posse de Júlio Prestes, que havia vencido Getúlio meses antes da eleição. A Revolução de 30, apesar da historiografia brasileira ter a mania de usar a palavra revolução o tempo todo para citar os seus episódios do passado, podemos dizer que praticamente não ocorreu esse fenômeno na história do Brasil, porque revolução é um fenômeno de massa, o povo articulado em prol de uma ideologia, luta para conquistar uma cadeia de direitos. Não foi o que aconteceu aqui. Nós tivemos um golpe de cima para baixo, Getúlio Vargas, um político influente no sul do país, com várias outras oligarquias que estavam cansadas desse revezamento de São Paulo e Minas, da famosa política do café com leite, apoiaram Getúlio nesse golpe de Estado bem sucedido, que o levou ao poder. Mas na prática, podemos dizer que foi uma troca de 6 por meia dúzia. Vai sair do poder uma oligarquia paulista, que há décadas nos governava, para entrar uma oligarquia gaúcha, que apoiava Getúlio Vargas. Nós temos o setor cafeicultor perdendo espaço no Brasil para a ascensão de um setor industrial e militar que comungava com as ideias de Getúlio Vargas. Bom, quando Getúlio tomou o poder, ele prometeu que seria em caráter provisório. Por isso que essa primeira fase da era Vargas é comumente chamada de governo provisório. Vai de 1930 a 1934. Tem esse nome, governo provisório, porque o próprio Getúlio, quando ele deu o golpe de Estado, ele prometeu que ficaria no poder apenas até afastar os elementos corruptos da política do café com leite. Ele prometeu que ficaria no cargo até moralizar a política brasileira. Bom, se ele fosse realmente cumprir essa promessa de ficar no poder até moralizar a política brasileira, o Vargas estaria no poder até hoje como Matusalém, 200 anos governando o Brasil. Mas não veio o caso agora, Bom, durante o governo provisório, é que ocorreu a Revolução Constitucionalista de 1932. Quando Getúlio chegou no poder, uma das primeiras coisas que ele fez foi exonerar os governadores de estado, literalmente demiti-los, expulsá-los do poder. E ele criou um cargo novo chamado de interventor. Esses interventores eram homens escolhidos por Getúlio Vargas, lógico, do seu rol de confiança, militares, vários militares que ajudaram Getúlio a chegar ao poder. Podemos dizer que foi a forma que ele encontrou de pagar favores. E no lugar desses governadores que ele demitiu, ele colocou esses interventores. No caso de São Paulo, Vargas tinha feito várias escolhas, várias indicações de interventores que desagradaram os paulistas, que desagradavam os paulistas. Por quê? Por não serem nascidos no nosso estado, não terem nascido em São Paulo, e também porque a grande maioria dos indicados eram ligados a Forças Armadas. São Paulo exigia um interventor civil e paulista. Vamos dizer que o descontentamento de São Paulo com Getúlio Vargas começa aí. Mas é necessário a gente aprofundar um pouquinho mais. Não vamos dizer que São Paulo se levantou em armas contra o Getúlio, cobrando o que ele havia prometido na época que tomou o poder, a criação de uma Constituição nova para o Brasil e o processo eleitoral novo. Não vamos imaginar que São Paulo queria apenas isso. A justiça seja feita. São Paulo lutou pela reconstitucionalização do Brasil, porém tem um quê de revanchismo, já que a ascensão de Getúlio Vargas tirou São Paulo do comando do país, estado que até então era supremo. São Paulo até então comandava o Brasil e a ascensão de Getúlio colocou São Paulo de escanteio. Bom,
Mas esse regionalismo, né? essa exaltação do ser paulista, e isso ligado, obviamente, a uma série de objeções ao Getúlio Vargas, nasceu por conta dessa exclusão de São Paulo do comando da nação. Mas isso não quer dizer que a bandeira que São Paulo levantou não fosse justa. O Vargas realmente havia prometido que ele ia criar uma Constituição à altura do Brasil em um processo democrático, né, o mais rápido possível para devolver o país à normalidade. Bom, podemos dizer então que o fator número 1 que desagradou os paulistas foi a indicação de interventores que não eram paulistas, né? Mas qual foi o estopim desse levante armado de São Paulo contra o Getúlio Vargas? Aqui, pessoal, no próximo tópico da nossa aula, nós temos aqui, vamos dizer assim, a gota d'água na paciência dos paulistas, né? A gota d'água que levou ao movimento armado, né, dos soldados constitucionalistas, ou seja, daqueles paulistas que cobravam do Getúlio Vargas a Constituição que ele havia prometido. Bom, no tópico passado, nós trabalhamos os motivos reais, né, da Revolução de 32, a exclusão de São Paulo do cenário político, somado, né, à cobrança que os paulistas faziam para que o Getúlio cumprisse as suas promessas lá de 1930, quando ele chegou ao poder. Aqui, um grande movimento popular, uma grande passeata, tentou invadir a sede da Legião de Outubro, né, no dia 23 de maio de 32. Legião de Outubro, pessoal, era uma organização pró-Getúlio Vargas dentro da cidade de São Paulo, lá na capital. E obviamente que a grande parte dos paulistas que eram contrários ao Getúlio achavam um absurdo ter uma organização pró-Getúlio na capital paulista e foram lá protestar. Do conflito, né, entre aqueles que eram contrários ao Getúlio e a Legião de Outubro, né, que tinha lá os seus simpatizantes, ocorreu um grande tiroteio e desse tiroteio morreram 4 jovens paulistas: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A morte desses 4, né, deu origem à famosa sigla MMDC: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Bom, para os paulistas que já estavam, né, há bastante tempo com o seu regionalismo à flor da pele, foi a gota d'água na paciência, né? A morte desses jovens acabou sendo o fermento que fez com que os paulistas pegassem armas para lutar contra o Getúlio Vargas. Cartazes por todos os lados clamavam os paulistas para que eles pegassem armas, né, para vingar a morte desses 4 jovens que protestavam lá na sede da Legião de Outubro contra o Getúlio Vargas. Ou seja, aqueles que eram contrários ao Getúlio usaram esse episódio para que as pessoas se envolvessem na causa. 23 de maio começa esse grande movimento para que os paulistas se envolvessem na causa, mas a luta propriamente dita contra os simpatizantes de Getúlio Vargas começa no dia 9 de julho de 1932. Bom, galera, depois, né, do episódio lamentável na sede da Legião de Outubro, onde morreram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, as tropas de São Paulo foram convocadas para pegarem armas, né, os simpatizantes da causa constitucionalista, para exigir de Getúlio Vargas a redemocratização do país. As batalhas começaram dia 9 de julho de 32, né? Apesar de toda a campanha ufanista em São Paulo, toda a campanha regionalista, a nossa tarefa era bastante ingrata, né? Porque era um Estado lutando contra o restante do país, onde a grande maioria simpatizava com o governo do Getúlio Vargas, né? Inclusive outros estados que prometeram nos ajudar, essa ajuda na hora H não veio, e São Paulo se viu lutando praticamente sozinho contra os simpatizantes de Getúlio Vargas. Então nós temos aqui, os constitucionalistas de São Paulo versus os chamados getulistas, que é aqueles que simpatizavam com o governo de Getúlio Vargas. Foi uma grande mobilização, né? As mulheres se envolveram bastante na causa, justiça seja feita, elas tiveram um papel importantíssimo. Grande parte delas, né, foram impedidas de lutar, porém, na logística do movimento, elas foram de grande valia, né? As mulheres lançaram a campanha O Ouro pelo Bem de São Paulo, onde muitas doavam suas joias
para que fossem vendidas e leiloadas, para que se levantasse dinheiro para financiar a causa paulista, para financiar a luta de São Paulo contra o regime de Getúlio Vargas, né? Nós conseguimos lutar por 3 meses. São Paulo só foi capaz de enfrentar essas forças desproporcionais por apenas 3 meses. Getúlio mandou cercar o estado de São Paulo com todas as nossas fronteiras, né, marítimas e territoriais. Em outubro de 1932, São Paulo assina a rendição. As tropas paulistas vão se render para as tropas getulistas, até para que se evitasse uma tragédia humana ainda maior. Podemos dizer que o saldo da Revolução de 32, militarmente falando, foi a derrota de São Paulo para as tropas getulistas, porém, São Paulo vai sair-se vitoriosa dessa causa no campo político, porque, graças a esse grande movimento que São Paulo desencadeou, Getúlio Vargas vai convocar a Assembleia Nacional Constituinte e vai elaborar a Constituição nova que os paulistas e os brasileiros tanto clamavam. Constituição essa que ficou pronta em 1934.